palavra, a sua Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Hoje nós vamos estar falando sobre o segredo de uma espiritualidade vitoriosa. Saiba que para que você seja vitorioso há um segredo. E aí, dentro desta mensagem, nós vamos trazer para o teu coração uma palavra de vida que o Senhor falou comigo nesta tarde, enquanto estava preparando este banquete para o teu coração. Eu digo que é um banquete não da minha parte, mas vinda do céu. Deus tem algo para você. Saiba que nós, pastores, já estivemos nesse tempo de oração e jejum, e quando falamos isso, não é para mostrar para você que somos mais espirituais, é porque nós entendemos que há uma batalha espiritual ferrenha acontecendo no mundo espiritual e também no mundo natural. E para vencermos batalhas, queridos, nós precisamos entender que a oração e jejum é a ferramenta para que você seja alcançado, para que nós possamos ser abençoados. Tio Vitor, depois, se ele quiser lá na frente contar o que aconteceu hoje com ele, ele recebeu um grande livramento. E sabe por quê? Porque ele disse assim, exatamente no horário da meio-dia, quando nós estávamos entregando a nossa consagração, ocorreu algo com ele, mas ele está aqui guardado e protegido pelo Senhor. Sabe por quê? Porque tem uma igreja orando, pedindo ao Senhor, cobre e mova-se Espírito Santo, através de cada membro desta igreja, livra de todos os perigos. Então a palavra do Senhor diz, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, que diz: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão vitória. Quem disse essa passagem foi o rei Ezequias. E ele estava vivendo um momento de muita batalha contra os amonitas e também os moabitas, que vieram contra ele em Jerusalém e também em Judá. E quando aquele exército veio contra Josafá, rei Josafá, e quando ele estava ali vivendo esta batalha espiritual e sabendo, e não só espiritual, mas também física, e tendo a convicção de que ele não ia conseguir vencer esses inimigos, eles foram para a casa do pai, e ali eles começaram a orar, e ali eles começaram a pedir ao Senhor livramento, e ali eles começaram a pedir ao Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós. E Deus levanta ali um profeta, ali no meio da multidão, e o Senhor dizendo assim, essa peleja não é tua, você não vai precisar pelejar, eu vou pelejar por vocês. E é tão incrível que Josafá estava tão convicto de que Deus ia fazer algo poderoso na vida daquele povo, que ele mesmo disse, tenham fé no Senhor, mais uma vez, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Olha só, ele diz, tenham fé nos profetas dele, e vocês terão uma vitória. Numa versão diz, credes nos seus profetas e prosperareis. É tão interessante, através desta ministração do segredo de uma espiritualidade vitoriosa, eu ouvi uma frase de Robert Allen, algo muito interessante que eu anotei desse escritor da atualidade, onde ele diz o seguinte: não acredito que existem pessoas destinadas à riqueza ou à miséria. Existem pessoas que escolhem ter mentes miseráveis e outros mentes prósperas. É tão interessante que quando eu ouço essa palavra de ter aqui uma espiritualidade vitoriosa, nós precisamos realmente crer no Senhor. E ninguém será de fato bem-sucedido na sua jornada com a sua espiritualidade se ele continuar vivendo de uma forma fraca e também instável. A instabilidade gera dúvida, a instabilidade gera falta de fé. A instabilidade emocional, ela se torna para nós uma gangorra. Um dia estou cheio da fé, confiando no Senhor. Amanhã estou perdendo a minha convicção e a minha certeza. E Josafá, nesse contexto bíblico, ele diz, tenham
fé no Senhor. Ele não disse assim, tenha fé em mim que sou aqui, aquele que governa você, mas tenha fé no Senhor, o seu Deus, porque nós sabemos que o Senhor vai nos sustentar no meio deste caos. É tão interessante que em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, a palavra do Senhor diz assim, ó, até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? A instabilidade física, emocional, espiritual e profissional, por vezes, não combina com conquista, com ser bem-sucedido. Nós precisamos entender que a oscilação nas nossas emoções não vai permitir que cheguemos ao propósito que Deus tem para nós. Pastora, de fato, eu estou perdendo a minha confiança e estou perdendo também a certeza de que vou chegar aonde eu desejo chegar. Israel saiu ao Egito e ele chegou até a fronteira de Canaã, num processo também de viver a sua história. E ali eles param num lugar chamado Cades Barneia. Se você conhece essa história, sabe, depois que Israel enfrentou o Egito, Mar Vermelho, tudo que eles tiveram que passar, passaram ali pelo deserto, e ali Moisés pediu para que 12 homens espias fossem para a terra de Canaã para espiar a terra. E veja bem que aqueles 12 homens, dentre esses 12 homens, 10 trouxeram um relatório nada otimista, porém apenas somente 2 tiveram uma visão otimista. Eu quero dizer para você que, para que você venha a ter sucesso espiritual, todo aquele que vem com um relatório cheio de pessimismo, aquele relatório cheio de medo, cheio de dúvida, esse sim passa pelo caminho da instabilidade emocional. Talvez você esteja vivendo nesse tempo e isso traz desânimo para todos aqueles que estão à sua volta, traz confusão na mente, traz perda de foco. Então eu quero nesta noite dizer a você que há diferença de vivermos por vista e por visão. Eu gosto muito dessa parte, porque é isso que eu tenho orado diariamente, pedindo ao Senhor, Pai, que a minha vista não roube de mim a convicção daquilo que o Senhor tem, porque vista tem foco no problema, visão tem foco na promessa. Eu vou repetir a você, a vista, o nosso globo ocular, aquilo que faz a gente enxergar, nos leva ao foco da realidade do problema, mas a visão tem foco na promessa. Então eu digo a você, nesta noite que está comigo, que os 10 espias não falaram da terra prometida, e sim viram apenas o problema na terra. Ou seja, a vista fez com que eles somente olhavam para aquilo que era real. De fato, existia todos os problemas. Quando olhamos por vista, só enxergamos os problemas. Por isso eu quero, em nome de Jesus, dizer, Josué e Caleb viram a promessa. Então eu quero te convidar nesta noite, não viva por vista, viva pela visão, não foque no problema, olhe para a promessa. Deus tem coisas poderosas para mim e para você. Diante dessa realidade, fui entendendo sobre esta mensagem que a vista te paralisa. Eu gosto de, até escrevi uma canção sobre ela, e sobre esta passagem. A visão, ela nos mobiliza. Uma visão dada por Deus te leva à mobilização. Por isso eu profetizo nesta noite que o Espírito Santo de Deus está visitando a sua vista agora. E se você só está no foco do problema, o Senhor vai te dar visão de águia, para que você comece a enxergar a promessa do Senhor, e toda a instabilidade, toda a incredulidade está caindo por terra aqui nesta noite, porque eu creio num Deus que faz transplante ocular, e que Ele muda a nossa visão. Visão sem ação é só ilusão. Então 10 espias desanimados e 2 apenas animados começaram a ter uma situação diante daquela multidão. Veja bem,
A vista te enche de medo, a visão te enche de valor. Eu quero declarar que a vista olha para o presente, a visão sonha com o futuro. Então, se você tem visão, você sonha e você começa a crer que o teu futuro, que já está garantido na presença do Senhor, será impactante, será conquistador, aquilo que Deus já está preparando para você. Pastor, é isso? É palavra de autoajuda? Não, gente. Eu sempre digo que é ajuda do alto. Elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Quando você fala elevo, diz que o olhar é para o Senhor. Josafá disse: Senhor, os nossos olhos estão fitos no Senhor. Nós não podemos olhar para as circunstâncias. Olhe para o Senhor nesta noite e veja tudo aquilo que Ele prometeu. A vista enxerga o impossível, a visão crê que tudo é possível. Se você acredita no que eu estou pregando, dá um glória a Deus aí em casa. Você que está comigo aqui na igreja, as 3 pessoas que têm visão de águia neste lugar, está profetizando a você que tudo é possível ao que crê. Eu sei em quem tenho crido. Gênesis capítulo 18, 13 e 14 disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. É tão lindo você ver, depois de idosos, gente, sem a capacidade nenhuma de poder gerar, o Senhor visita a madre, visita o ventre daquela mulher e dá a convicção a Abraão. Abraão, ele recebeu a primeira promessa com 75 anos. E quando ele teve que esperar anos, chegar a 100 para ser pai de Isaac. Por isso eu digo para você que o processo de Deus também é espera. O tempo de Deus não é o mesmo tempo que o meu e que o teu. E por vezes no meio do processo, Deus já lançou a promessa lá atrás, e nós vamos nos perdendo, ficamos instáveis nas nossas emoções, olhando para a vista, olhando para o foco do problema, e esquecemos que o Senhor tem uma palavra dita e declarada: tu serás mãe de uma nação, tu serás pai de uma nação. Deus está aqui neste lugar para trazer à sua memória aquilo que te traz a esperança, aquilo que Deus nos prometeu, Ele vai cumprir. E diante disso eu quero dizer que uma fé derrotista mostra para Deus somente o tamanho do problema, mas uma fé vitoriosa mostra para o problema o tamanho do teu Deus. E eu quero dizer, onde estão os vitoriosos aqui comigo, que não estão olhando para a vista, não estão olhando para os problemas, mas estão enxergando Deus no meio do problema e crê que Ele vai fazer um milagre. Mesmo até que as circunstâncias digam diferente. A pessoa bem-sucedida não é aquela que nunca fracassou, mas sim aquela que nunca desistiu. E dentro desse patamar, Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. E o Senhor é aquele que nos fortalece. Então, em Números capítulo 13, do 30 ao 33, você vai conhecer 10 homens conformados. E no relato de 2 homens confiantes e vitoriosos, do 14, do 9 até o 10. Do 1 até o 10. E é tão interessante você entender que existem 2 tipos de perfis de pessoas. Primeiro, pessoas de vida conformada. E é tão poderoso você entender que pessoas que têm vida conformada, o primeiro ponto dela diz que tendem a enxergar o tamanho do problema isoladamente. Lá em Números capítulo 13, no 31, quando eles estavam vivendo esta batalha, eles disseram o seguinte: olha, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Veja, os 10 espias, os 12 espias, quando voltam, eles trazem a resposta que Moisés precisava ter
para entender todo o processo demográfico e geográfico. E dentro dessa realidade, veio esse sentimento no coração de 10 espias. Veja que, por vezes, a maioria é que ganha sempre uma batalha. Porém, eu quero dizer para você, olha só, que pessoas bem-sucedidas abandonam o modo fatalista ou pessimista de viver. E eu quero que você, em nome de Jesus, que tem essa vida conformada e que só olha para o problema, você não venha ser como esses 10 espias que começaram a trazer problemas para aquela multidão. Veja o segundo ponto, de pessoas de vida conformada. Elas tendem a espalhar o negativismo ao seu redor. E o que mais temos visto nesta pandemia? As pessoas trazendo negativismo, seja nas redes sociais, na televisão. Há sim um problema, há sim uma verdade, mas também há um exagero. Sabe, há um negativismo tão terrível contra governo, contra estados, contra a igreja, contra pessoas. Porém, eu quero dizer para você que a minha luta e a sua luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades. E eles estão dominando mentes e corações, trazendo a inquietude na alma. O desespero, o medo tomando conta através do negativismo. Veja o que aconteceu lá com o povo de Israel. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Gente, uma coisa que é tão interessante você entender, que pessoas negativas se tornam um imã para atrair coisas ruins, não só para si, mas para os outros. E dentro disso, a minha pergunta é, você também tem trazido um relatório negativo acerca dos desafios da sua vida? E não estou só falando da crise econômica do nosso país, a crise da saúde, estou falando na sua vida pessoal. Diante disso, no ponto 3, tendem a superestimar o tamanho do problema. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora o que nela vive, os que nela vivem. Olha o relatório negativo daquele povo. Então eu quero dizer para você, nunca coloca lentes de aumento para enxergar problemas. Cuidado com essa sua lente de aumento. Mas tem problema, pastora? Claro que tem. Existe sim uma realidade. Mas lembre-se, a vista tem foco no problema. A visão tem foco, querido, na promessa. E eu e você precisamos pedir ao Senhor para que comece a nos ajudar a mudar a nossa vista em visão, porque eu creio que Deus vai nos entregar tudo aquilo que Ele tem prometido a nós. Você crê nisso? No quarto ponto diz que perdem a chance de crescerem com Deus na fé. Veja lá, todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos como gafanhotos a nós e a eles. Veja esse sentimento. Por vezes nós perdemos de crescer com Deus na fé, porque nós estamos olhando para as dificuldades, e quando você não olha para Deus, todo o obstáculo é grande, e você começa só a enxergar gigantes. Foi assim com o povo de Israel lá com Davi. Precisou Deus levantar um pequeno menino do pasto, trazer para a cidade, e ali ter que encarar um gigante que por 40 dias zombava de Israel, todos escondidos na caverna, todos aqueles guerreiros preparados para a guerra, amedrontados. Mas chegou um menino convicto de que há um Deus todo-poderoso, aquele que não olha para o vista, mas tinha visão de águia, aquele que enfrentou o leão, aquele que enfrentou um urso, aquele que enfrentou salteadores, aquele que estava forte na fé suficiente, estável, com a sua fé estabilizada, aquele que se indignou diante de gigante Golias e disse assim: você vem contra mim com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E Davi venceu a batalha porque ele creu no Senhor, não creu na sua força. Diante disso,
Rick Warren disse uma palavra muito interessante: você nunca será um fracasso até que você desista. Então eu digo para você, não desista, porque se você desistir, você vai estar na fila daqueles que são fracassados. Não importa as guerras e as batalhas que nós estamos enfrentando dia a dia, o que eu sugiro a você neste lugar, entra na fila daqueles que são vitoriosos, e Deus vai te dar uma visão plena daquilo que Ele tem para nós. Aquilo que parece desconhecido, Deus vai revelar a você no escondido. Deus vai te contar segredos. Deus vai revelar ao teu coração os seus medos, e em nome do Senhor Jesus sairá vitorioso, porque quem vai pelejar por mim e por você se chama o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, que é o nosso refúgio e também a nossa fortaleza. Gente, eu sinto a presença do nosso Senhor aqui neste lugar, e se você crê nisso, dá um glória a Deus aí na sua casa, porque nós estamos aqui felizes. Existem também no meio deste grupo de pessoas vitoriosas, e Josué e Caleb estavam nesta jornada. Perceba a minoria, hein, gente? A maioria estava naquele caminho da vista. A maioria estava na zona de conforto, conformadas, com medo e atemerosas. Porém, no meio da jornada, Deus sempre vai levantar a minoria para mostrar o seu poder e a sua graça. Assim foi com Gideão. Não vai ser com 30 mil, Gideão. Você vai vencer a batalha com 300. Você não precisa de muito, você precisa só ter convicção de que Deus está com você na jornada. Eu sinto a presença do Senhor aqui neste lugar. Vieram também juntos da mesma jornada. E ali eles não negaram que havia gigantes. Ali eles não negaram que havia problemas, mas eles confiaram na promessa do Senhor. Veja o que Caleb disse. Então Caleb fez o povo calar-se. E tem hora que eu e você, como minoria convicta em Deus e autoridade espiritual, precisamos fazer com que o povo se cale diante da murmuração, diante do pecado de pecar contra Deus. E aí ele diz assim, perante Moisés, disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Como é bom, poderoso você saber em quem você confia, porque nós temos a convicção de que Deus está conosco. É certo que venceremos. Jesus disse lá em Lucas capítulo 18, 27, o que é impossível para o homem, é o que, gente? É possível para Deus. Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Não é assim? Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível Ele faz acontecer. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus está aqui. Por isso eu digo a você, tome cuidado com a multidão. Facilmente a multidão tende a nos tirar do foco. Facilmente aquele que está do nosso lado, aquele que é murmurador, aquele que é amargurado, tende a nos tirar da visão. Por isso eu quero dizer para você que pessoas vitoriosas, no primeiro ponto, enxergam as oportunidades. Números capítulo 14, versículo 7 diz: a terra que percorremos em missão de reconhecimento, ela é excelente. Aquilo que os 10 espias viram dificuldade, Josué e Caleb viu uma oportunidade. Por isso eu digo a você que a visão faz isso, faz nos enxergar o problema, mas também nos dá a garantia de uma oportunidade, de algo excelente para recebermos. Aplique a sua fé no meio da crise. E eu quero dizer para você aquilo que preguei ontem na nossa live: crise é um terreno fértil para o milagre de Deus acontecer.
É onde na crise a criatividade vem. É onde na crise aprendemos do processo. É onde na crise o Senhor nos levanta e faz-nos com que sejamos abençoados, a ponto de ser tão abençoados, de manifestar a glória do Senhor no meio do caos. E eu e você precisamos compreender no 3, fazem sua parte também diante de Deus. Olha só. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Como é bom e poderoso estar pregando num tempo de lutas, de crises, de medos, de angústias, do desconhecido e não saber o que vai ser o amanhã. E saber que Moisés, que Josué viveram as suas batalhas, Neemias e tantos outros heróis da fé. E que deixou registrado na palavra do Senhor uma palavra viva para o nosso coração. O que Deus nos está dizendo nesta noite: não tenham medo, somente sejam obedientes ao Senhor. É tão interessante que homens e mulheres de fé trabalham ao lado de Deus. E por vezes invejosos, trilham a jornada daqueles que estão vivendo algo da parte do Senhor. E digo para você que a inveja, ela permeia o coração dos fracos, usando pessoas com sentimentos demoníacos para tentar destruir aqueles que são frutíferos. Mas eu quero declarar a você que está aqui comigo na igreja e você que está em casa: quem é frutífero, quem está debaixo da graça do Senhor, movido pelo Espírito, nem o mal te sucederá, nem o olho invejoso vai vir sobre você, praga alguma chegará à sua tenda, porque o Senhor está conosco, Deus está conosco. O ponto seguinte de pessoas vitoriosas: 4, derrotam o espírito do medo. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Havia gigantes, gente. O povo de Israel enfrentou um gigante chamado Golias lá atrás, lá na frente. E percebam o quanto eles ficaram com medos, temerosos. Mas Josué e Caleb estavam dizendo: sim, tem gigantes, sim, temos problemas, mas nós temos o Senhor que peleja por nós. E nós vamos vencer esta palavra, porque há uma promessa. E quem tem promessa vai viver tudo aquilo que Deus tem preparado, querido. E se você for para a glória, que já é uma promessa de vida eterna, a tua descendência alcançará a promessa que Deus fez a você. Porque Deus cumpre promessa. Porque Deus realiza a promessa. Veja, gente, a visão de Caleb e Josué é que os inimigos seriam devorados como fossem pão. Gente, eu fico imaginando, já você que gosta de pão, e que gosta muito de pão, e que está com fome para comer aquele pão, você devora com toda a sua vontade, com toda a sua força, e não deixa um pedacinho para trás, meu filho. Até os farelos do pão você quer comer, de tão desejoso por ter essa conquista. Então é isso que nós estamos dizendo aqui, queridos. O gigante se tornará pequeno diante de um Deus todo-poderoso, que vai capacitar a mim e a você a vencermos as batalhas. E por fim, no 5º ponto, declararam total dependência e confiança em Deus. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Por isso eu quero dizer nesta noite: o Senhor está conosco. Mais uma vez, Josué, Caleb, pastora Renata, não estão fingindo que o problema não está acontecendo. Nós não estamos fingindo que não estamos vendo as circunstâncias difíceis.
Mas uma coisa que estou junto com eles aqui, Satanás, não vai permitir, nós não vamos permitir que Satanás entre e deturpe a nossa visão, porque nós temos plena convicção de que Deus está conosco. A vista paralisa, a visão mobiliza, a vista, querido, te coloca no problema, mas a visão, querido, nos traz e nos leva ao foco da promessa. E eu digo para você, se você e eu cremos na promessa do Senhor, nós iremos herdar a terra prometida, não somente a celestial, mas a geográfica. Abraão estava tendo problemas com os funcionários de Ló e Ló com os funcionários de Abraão, e começou a haver um conflito, e naquele momento em que tiveram que tomar uma decisão, e ali eu digo para você, querido e meu irmão, que quando você tiver um problema, enfrenta de frente. Abraão teve que ter uma conversa, teve que enfrentar o conflito, e deu a chance a Ló, mesmo sendo Abraão mais velho, mesmo sendo Abraão o dono da caravana, mesmo sendo Abraão aquele que tinha todo o direito de tomar a primeira escolha, ele disse a Ló: faça a sua escolha, se for para a direita eu irei para a esquerda, e se você for para a esquerda eu vou para a direita. E Ló olha para as campinas, para aquilo que a vista aparentemente mostrava ser algo maravilhoso, e segue seu caminho até Sodoma. E você conhece bem a história do que aconteceu com aquela cidade cheia de pecado. Eu digo a você, tome cuidado com a tua vista, tome cuidado com os seus sentimentos humanos, pois vai fazer talvez você trilhar uma jornada que pode te causar grandes problemas. Quem você escolhe ser? A pessoa conformada ou a pessoa vitoriosa? Aquela que anda por fé ou aquela que anda por vista? Por isso eu digo que nesta noite, através dessa oração, eu creio que o Espírito Santo de Deus, se você está em casa comigo, está comigo neste culto, nesta ministração, eu quero pedir ao teu coração, e para que você tenha fé neste momento, e se possível, coloque a mão sobre os teus olhos, e peça ao Senhor: Pai, em nome de Jesus, eu creio nesta palavra, e creio que o Senhor é aquele que visita, Senhor, meu globo ocular. O Senhor visita a minha vista humana, que por vezes quer me fazer parar, que quer que eu olhe somente para as dificuldades, para os problemas. Sim, há problemas, sim, há conflitos, sim, há batalhas, mas agora eu peço, Espírito Santo, que o Senhor me faça enxergar como o Senhor enxerga. Dá-me visão espiritual, para que eu possa completar, contemplar, Senhor Jesus, aqui, o fim das coisas e não o começo delas. Espírito Santo, faça a tua igreja perceber a tua grandeza e o teu poder, e realiza o teu propósito na vida de cada um. Que todo medo desapareça, que todo medo saia, em o nome do Senhor Jesus. Nós cremos, Pai, que o Senhor está neste lugar, agindo através de nós, agindo através da oração. Por isso, sentimento de medo, eu repreendo agora todo espírito maligno que tem roubado a fé, tentado tirar a convicção, trazendo instabilidade emocional, espiritual, profissional. Eu te repreendo agora, pelo poder do sangue de Jesus. Nós declaramos que o poder, que a ousadia, que está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu profetizo que todo esse sentimento está caído por terra agora, e o poder, e o amor, e o equilíbrio de moderação está sobre cada um de nós, e já podemos começar a declarar: eu sou mais que vitorioso, que vitoriosa na presença do Senhor. Ah, como eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Como nós cremos no agir poderoso do nosso Deus.
Queridos, nós estamos encerrando a nossa celebração. Queremos agradecer você que está conosco aqui, você que permanece conosco nessa celebração. Eu peço a você, confiantemente, compartilhe esta celebração, não porque eu estou aqui pedindo, mas porque eu creio que existem muitos temerosos por aí. Nós estamos vendo multidões declarando somente o negativismo, mas seja você, que você seja a minoria, mas que você seja um instrumento como Josué e Caleb, para trazer alegria e força àquela multidão que ouviu a voz desses homens de Deus, e que Deus pelejou contra a ação maligna no meio daquele povo, trazendo dissensão, trazendo divisão, trazendo confusão. Eu quero dizer que o nosso Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus poderoso que nos guarda. Por isso, você que está comigo nesta batalha, ontem, lá em Brasília, lá no CTF, né, STF, houve ali a direção de saber o que fazer com as igrejas. Governo que quer fechar, igrejas que querem se manter abertas. E eu quero dizer para você, querido, ore pela igreja. A igreja do Senhor, que é a igreja imaculada, a santa, fiel, essa jamais será atingida, gente. O templo, o endereço de uma instituição pode se fechar, mas a igreja do Senhor continua viva. Você está aí comigo. Mas eu quero dizer para você que não existe pastor sem ovelhas e ovelhas sem pastor. E nós estamos vendo a batalha espiritual que tem sido. Eu sei que temos sim que cuidar, porque o aumento da enfermidade do Covid tem dominado, muitos mortos. E nós, como igreja, da minha parte, não quero abrir a igreja apenas só para termos o culto aqui, mas nós queremos que esta casa seja a casa de abrigo, de socorro. No domingo, nós estávamos aqui no culto e ao terminar, tinha um querido na porta, uma querida na porta, precisando de oração, precisando de aconselhamento, porque estava vivendo no seu sentimento de medo. Imagine se a igreja estivesse fechada e não estivesse pronta para atender essas pessoas. Por isso eu digo e insisto que a igreja do Senhor, ela é essencial. Por isso eu peço que orem para que essa doença cesse, para que este mal desapareça desta terra e das nações, para que possamos prosseguir nos dias maus. Estamos vivendo o fim dos tempos. Jesus está voltando, e enquanto estamos aqui, estamos pregando a palavra. E a você que tem contribuído com esta casa, eu quero agradecer de todo o coração o seu dízimo, a sua oferta, tem abençoado a casa do Senhor. E é sobre esta ação que eu quero dizer para você. A tua oferta tem feito toda a diferença aqui nesta igreja. E nós queremos agradecer teu coração generoso, seu coração dadivoso. Você que quer ofertar, coloque para mim a arte, por favor. Nós estamos aí, querido.